Capítulo 1382 Visitantes do Reino dos Deuses. Mestre, poderia ser a infante maligna? Perguntou o homem musculoso em um tom baixo. Sua voz claramente tremia mais em medo que excitação quando falou o termo infante maligna. Não, o homem de meia idade sacudiu sua cabeça enquanto seus olhos brilhavam estranhamente. A infante maligna é uma terrível existência que pode matar até um imperador divino. Não há como sermos capazes de detectar seu nível de presença mesmo se descobríssemos seu rastro. Então a energia diabólica da qual você fala é... O homem de meia idade respondeu: a energia diabólica é fraca, mas seu nível é chocantemente alto. Apesar dessas profundas bestas de baixo nível possuírem mísera inteligência, seus sensos espirituais são muito mais fortes que outro humano no mesmo nível. Assim, as profundas bestas alvoroçando neste continente devem ter sido afetadas por essa energia diabólica. Não há quase chance nenhuma dessa energia diabólica pertencer à infante maligna, mas os reinos reais disseram que recompensariam qualquer um que encontrasse qualquer traço que possa levar até ela, e o que mais se encaixaria na descrição deles do que um alto nível de energia diabólica. De novo, a probabilidade da infante maligna estar aqui é muito baixa, mas uma pessoa diabólica ou besta diabólica da profana região norte ainda deve estar se escondendo aqui em algum lugar, e uma muito poderosa também. Esse é um achado igualmente meritoso. Para as pessoas da região divina leste, nem a infante maligna nem uma pessoa diabólica deveria ter permissão de existir. Essas 4 pessoas vieram dos reinos estelares inferiores, e já que os reinos reais haviam, através da própria voz do paraíso eterno, prometido recompensar fartamente qualquer um que encontrasse um traço que pudesse levar até a infante maligna. O mero pensamento do que seus achados podiam lhes trazer os excitava tanto que eles sentiram como se estivessem em um sonho. Após a infante maligna ter emergido do reino do Deus estelar, todo o reino dos deuses foi abalado até o cerne. Quando as notícias de que a infante maligna havia deixado um imperador divino morto e 3 feridos, e muitos mais deuses estelares, deuses lunares, guardiões e deuses Brahma mortos em seu caminho se espalharam, um nível de pânico sem precedentes, somado a desespero, rapidamente varreram toda a região divina leste, e então para as regiões divinas oeste e sul também. Nenhum reino real em todas as 3 regiões divinas se atreverá a não se envolver no assunto após ouvir da emergência do infante maligno e seu poder assustador. Mesmo o próprio Supremo do Caos Primal, o monarca dragão estava dirigindo pessoalmente os esforços do reino dos deuses para destruir a infante maligna. Depois disso, cada reino real em todas as 3 regiões divinas enviaram a ordem para cada reino estelar procurar pela infante maligna. Essa era a primeira vez que o reino dos deuses vira tal movimentação dessa escala em sua história de milhões de anos. Mas um ano se passara, e não haviam encontrado um traço sequer da infante maligna. Finalmente, a voz do paraíso eterno ressoou através da região divina leste meio ano atrás. A voz anunciou que a infante maligna traria a destruição do mundo, e ninguém deveria ficar fora dos esforços. Ela então ordenou que todos os reinos estelares superiores e médios procurassem através de toda a região divina leste com tudo o que tivessem, e os reinos estelares inferiores a procurarem através dos reinos inferiores só para o caso dela estar se escondendo lá. O ponto-chave neste anúncio era esse: aqueles que encontrassem um traço sequer seriam maravilhosamente recompensados. Para reinos estelares inferiores e médios, uma pedra inútil em um reino real podia ser o tesouro mais precioso em todo o mundo. Uma farta recompensa dos reinos reais. Isso era algo que eles não se atreveriam sequer a imaginar no passado. Naquele dia, incontáveis reinos estelares e profundos praticantes fervilharam em antecipação e excitação devido ao anúncio pela voz do paraíso eterno.
Uma quantidade inumerável de profundos praticantes começaram a devotar seus esforços a procurar pela infante maligna ao invés de cultivar como normal, e os reinos inferiores logo ficaram abarrotados com incontáveis profundas arcas de reinos estelares inferiores. No mundo do profundo caminho, havia algo chamado corrente de desprezo que existira desde tempos antigos. No reino dos deuses, os reinos estelares inferiores estavam no fundo dessa corrente do desprezo, mas em um plano ainda mais baixo que o deles, eles se sentavam no topo dessa corrente. Esses 4 profundos praticantes vieram de um reino estelar inferior chamado Reino do Sol Estelar, e sua profunda arte principal se baseava no fogo. O homem na liderança chamava-se Lin Junho. Ele era um ancião de uma seita líder de reino que havia acabado de ascender à posição no ano anterior, após terem avançado com sucesso ao reino do Espírito Divino. No reino do Sol Estelar, ele era uma potência que podia fazer tudo o que quisesse sem oposição, e não seria um exagero dizer que ele estava tendo o grande momento de sua vida. Os 3 jovens atrás dele eram seus discípulos diretos. O jovem rapaz de aparência feminina se chamava Lin Qingyu, o homem musculoso se chamava Lin Qingshan. Eles recentemente haviam chegado a 100 anos, mas suas cultivações já estavam no reino da alma divina. Ambos eram profundos praticantes de alto nível em sua seita. O nome da garota era Lin Qingru, e ela era uma nova discípula que Lin Junho tomara 5 anos antes. Ela já estava no 5º nível do reino da origem divina, mesmo ela estando apenas em seus 50. Ela provavelmente era a discípula mais satisfatória que ele havia tomado em sua vida. O reino estelar deles se situava no leste extremo da região divina leste, e Lin Junho havia tomado seus 3 discípulos ainda mais a leste antes de descer aos reinos inferiores. É claro, seu propósito principal era acumular experiência para seus discípulos. Falando francamente, ele sabia muito bem que a chance de eles poderem se tornar aqueles a encontrar o traço da infante maligna era extremamente baixa, mas ao mesmo tempo, não podiam deixar de se desiludir nessas imaginações. A estrela polar azul era um planeta minúsculo, quase sem aura, com um corpo que era feito 90% de água. A princípio, o interesse de pôr os pés em um planeta desses não havia nem lhes cruzado a mente, até se aproximarem e Lin Junho repentinamente sentir a leve presença de energia diabólica. Foi assim que eles se depararam com esse planeta. Deveríamos enviar uma transmissão de som de volta à seita imediatamente, mestre. Lin Qingshan mal podia controlar sua excitação. Este lugar é muito distante do reino do Sol Estelar. Como conseguiríamos fazer isso? Respondeu Lin Junho em uma voz rígida enquanto olhava adiante. Neste caso. Lin Qingshan pensou por um momento antes de continuar, e se eu entrar em outra profunda arca e correr de volta para a seita? É vital que informemos a seita imediatamente quanto a algo crítico assim. Lin Junho cerrou seus olhos de imediato. Hehe. Foi neste momento que Lin Qingyu avançou e sorriu levemente. Se acalme, irmão Júnior Qingshan. O mestre foi quem descobriu essa energia diabólica, então deveria ser ele a decidir nossas próximas ações. Não acha? Lin Qingru também soltou uma risada antes de visá-lo docemente. Bendito, irmão Sênior Qingyu. O mestre que deve ser a pessoa a decidir. E Lin Qingshan finalmente percebeu o que estava acontecendo, e apressadamente disse: Vocês estão certos, este discípulo foi descuidado demais. Tudo deve prosseguir como o mestre deseja. Lin Junho virou-se e lançou a eles um olhar de elogio antes de sorrir. Nós, mestre e discípulos, fomos quem descobrimos este lugar. Agora, quem vocês acham que receberá o mérito dessa descoberta caso informemos nosso mestre de seita sobre isso?
Todos os 3 discípulos se calaram de imediato. Nós informaremos os exequiaters do paraíso eterno pessoalmente quando terminarmos de avaliar este lugar. O reino divino do paraíso eterno nunca foi de fazer nenhuma promessa vazia, e certamente há 1 ou 2 pessoas diabólicas neste lugar mesmo se a infante maligna em pessoa não estiver aqui, julgando pela quantidade chocante de energia diabólica que vimos. Não há razão nenhuma para os reinos reais conterem nossas recompensas, e eles certamente nos levarão a maiores alturas. Mas se o mestre de seita souber sobre isso. Lin Qingshan prosseguiu cautelosamente. Lin Junho se virou para fitar a fonte da energia diabólica enquanto sorria. É dos exequiaters do paraíso eterno que estamos falando. Eles nunca revelarão a fonte de sua informação para terceiros. E também, quem se importa se nosso mestre de seita descobrir sobre nossa transgressão? Um presente dos reinos reais. Quem se importa com o reino do sol estelar se pudermos ter isso? O mestre realmente é sábio, disse Lin Qingyu em voz alta. A energia diabólica está se originando daquele lugar. Ele levantou seu braço e apontou para o penhasco fim das nuvens, um lugar beirando o país de Supvak no continente da nuvem Ejar. Apesar de estarem bem longe da fonte, sua visão era boa o bastante para avistar um abismo anormalmente escuro no horizonte. Devemos visitar os exequiaters do paraíso eterno agora, mestre? Perguntou Lin Qingru. Não, disse Lin Junho, devemos explorar o lugar primeiro. O quê? As palavras de Lin Junho fizeram as expressões de seus discípulos mudarem em um instante. Mesmo o feminino e sorridente Lin Qingyu permitira um traço de pânico mostrar um vislumbre através de suas feições. Qual o problema? Estão com medo? Lin Junho lançou-lhes um olhar indiferente. Mestre, começou Lin Qingru com olhos aquosos e um rosto de dar pena, e se realmente for a infante maligna? Mesmo se não fosse, nós ainda estaríamos em grande perigo se aquela pessoa diabólica nos perceber. Lin Junho disse que era quase impossível a infante maligna ser a fonte da energia diabólica, mas e se eles fossem sortudos o bastante para acertar o alvo? Afinal de contas, o infante maligno era uma existência assustadora que podia matar alguém tão poderoso quanto o imperador divino lunar. Matá-los provavelmente custaria tanto esforço quanto o esforço de pisar em algumas formigas. Como você pega um filhote de tigre sem entrar no covil do próprio tigre? Lin Junho olhou ao longe arrogantemente. E também, vocês se esqueceram que eu sou um profundo praticante do reino do Espírito Divino. O que eu tenho a temer de uma mera pessoa diabólica? Você está certo, mestre. Sua cultivação se iguala aos próprios céus, e está apenas a um único nível de se tornar um grande rei de reino. Naturalmente, não há nada a temer, respondeu Lin Qingyu. Era óbvio que o sorriso em seu rosto fora um pouco forçado, entretanto. Lin Junho lançou-lhes um olhar antes de dizer: relaxem, eu só estou dizendo isso porque não sinto perigo nenhum por enquanto. Se o perigo se tornar aparente, eu levarei todos vocês para a segurança assim que possível. Qingyu, Qingshan, vocês dois virão comigo. O corpo de Lin Junho ficou coberto em profunda energia. Qingru, parece haver outro continente a cerca de 500 mil de quilômetros a oeste. Explore aquele continente e nos envie uma transmissão de som imediatamente caso sinta qualquer coisa. Lin Qingru soltou um longo suspiro de alívio como se houvesse sido perdoada de um grande crime. Ela imediatamente se curvou e disse docemente: sim, Qingru obedece às ordens do mestre. Lin Junho começou a se mover lentamente rumo ao penhasco fim das nuvens com Lin Qingshan e Lin Qingyu, enquanto Lin Qingru saltava no ar e voava diretamente rumo ao oeste. Lá era onde o continente do céu profundo repousava. Continente do céu profundo,
palácio imortal da nuvem congelada. Yun-Che sentava-se na neve enquanto dava uma olhada no belo cenário em volta de si quietamente. Já que Feng Xian'er estava ao seu lado a todo momento, o frio não o preocupava minimamente. Ele frequentemente visitava o Palácio Imortal da Nuvem Congelada porque esse era um lugar de grande significado para ele. De vez em quando, ele se sentaria no centro da região nevada de gelo extremo e observaria a neve sem fim na sua frente em silêncio. Cada sessão duraria cerca de 2 a 4 horas, e ele não se moveria ou falaria uma única palavra durante o tempo todo. Ninguém sabia no que ele estava pensando durante esses momentos, e ele nunca dizia seus pensamentos a ninguém. Falando em Feng Xian'er, a garota não havia uma única vez quebrado sua promessa ao espírito da Fênix durante sua estada. Ela nunca deixara o lado de Yun-Che, fosse dia ou fosse noite. Muito tempo depois, Yun-Che finalmente se moveu e olhou para o pálido céu branco. Durante esses dias, seu tempo no reino dos deuses estava ficando mais e mais distante como um sonho. Entretanto, os nomes dos gênios e filhos da Vinos que haviam participado na Batalha da Outorga dos Deuses permaneceram marcados em sua mente. Olhando para o tempo, mais de 2 anos e meio haviam se passado desde que entraram no reino divino do paraíso eterno. Eles devem estar retornando ao mundo em breve em apenas alguns meses. Uma vez, todos eles estiveram no mesmo nível e estágio. Hoje, ele havia se tornado um aleijado, e eles, estavam 3.000 anos à frente dele em sua melhor forma. Huo Poyun. Considerando seu talento e sua pura perseguição do profundo caminho, estou certo de que você se tornou um mestre divino em 3.000 anos e trouxe glória eterna ao reino do Deus flamejante. Lu Shangxing, deixando seu temperamento de lado, seus talentos eram chocantemente assustadores. Como o mais jovem rei divino na história da região divina leste, sua raiva, ódio e espírito competitivo certamente o levariam a ultrapassar todos os outros profundos praticantes após ter deixado o reino divino do paraíso eterno. Infelizmente para Lu Shangxing, ele não seria capaz de se vingar mesmo após ter retornado do reino divino do paraíso eterno. Afinal, Yun-Che estava morto para o reino dos deuses. Junho Shilei. Ela era a discípula do soberano da espada, e era uma pessoa orgulhosa até os ossos. Ela certamente o buscaria para a recontagem de antigas dívidas como primeira coisa após deixar o reino divino do paraíso eterno, não iria. Mas infelizmente para ela. Ele se perguntava se ela se sentiria aliviada ou perturbada quando ouvisse de sua morte. Ou talvez a desfeita não mais lhe importasse minimamente após gastar 3.000 anos com cultivação em sua mente. Shui Meiyin, as palavras que ela dissera como uma garota de 15 anos, agora provavelmente lhe soavam como uma piada após 3.000 anos no reino divino do paraíso eterno. Ou talvez a piada até desapareceria de sua mente completamente. Papai! A exclamação cheia de alegria e excitação de uma garota de repente cortou pelo ar. Yun-Che rapidamente se virou, esticou-se e pegou a cadente Yun-Vuxin diretamente em seus braços. Por que é que você está tão feliz hoje, Shiner? Yun-Che sorriu enquanto fitava as bochechas avermelhadas de sua filha. Os olhos de Yun-Vuxin se curvaram em crescents antes de declarar alegremente, eu alcancei um avanço. Um avanço? Yun-Che parecia agradavelmente surpreso. Sério? É claro que é sério. Yun-Vuxin estendeu seus braços para fora e absorveu o mundo, notando que tudo lhe parecia diferente após ter alcançado um avanço. Eu sou uma governante agora. A mestre agora há pouco não parava de me elogiar. Res. Yun-Che estava tão excitado que inspirou profundamente.
Então, deu um alto beijo na bochecha em Vuxin, antes de berrar ainda mais exageradamente que Vuxin havia feito anteriormente. Isso é maravilhoso. Como esperado da minha filha, ha 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 ha. Uma governante de 12 anos. Ela tinha que ser a governante mais jovem da história do continente do céu profundo, não de toda a estrela polar azul. Quando pensava de volta na época em que o próprio tinha 12 anos. Bem, melhor não pensar nisso.